Bem, olá pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. 2026 vai bombar, gente. Vocês têm que ficar de olho nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso TikTok, com os cortes maravilhosos desse TikTok, porque esse ano a gente vai gerar muita informação, como de sempre, para vocês. E, gente, nós estamos num ano, assim, um ano desafiador para a profissão contábil. Normalmente, no nosso podcast, a gente não fala de contabilidade, mas esse ano eu acho que a gente vai ter que dar uns toques de contabilidade, tá? Já estamos começando com o primeiro de 2026, já com uma pessoa aqui que sabe muito dessa parte e que vai dar umas dicas excelentes para vocês, contadores aí, tá? Então fiquem ligados. Então vamos ver um pouquinho quem é essa pessoa, né, que tá aqui com a gente. Você já conhece, já esteve aqui no programa nosso, no nosso podcast. É o Roberto Schultz, meu amigo, né? Uma pessoa maravilhosa, que tem um grande conhecimento. Roberto trouxe o tema pra gente, riscos da profissão contábil. Para quem não conhece o Roberto, vamos falar um pouquinho do Roberto. Roberto é contador, também é administrador. Ele tem tanto cargo, gente, que eu não sei onde ele arruma tempo, tá? Roberto também é sócio da Singular Serviço de Contabilidade. Ele é especializado em terceiro setor, vocês já sabem disso. Ele também tem sociedade aí, administra, tem responsabilidade técnica na KS e em outras empresas. É presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, é coordenador do Conselho Fiscal do Sicob, membro do Conselho de Recursos Fiscais do Estado, do CERF, é quase nenhuma responsabilidade. É presidente do Conselho Deliberativo da Fundas, diretor administrativo financeiro da ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins, e também da CDL de Domingos Martins, e, claro, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade nosso, aqui do nosso país. Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast, que eu falei que agora a gente tem a live do vinho, agora o podcast com café, que a gente está super chique hoje, tá? Beto, obrigada por você aceitar o convite, né? Logo na primeira semana do ano de 2026, já trazendo um tema de risco, risco da profissão contábil. Então, eu queria que você já começasse falando o que você trouxe para a gente de risco da profissão. O que é o risco da profissão? Carla, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui e poder participar e falar um pouco sobre essa nossa profissão. E eu faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Eu já fui corajoso, né? Quando eu entrei no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, eu fiquei medroso. Quando eu fui para o Conselho Federal de Contabilidade, eu fiquei apavorado, né? Porque são tantas coisas que você vê acontecendo com colegas, coisas que chegam ao Conselho Federal e chegam ao Conselho Regional, que você começa a ter muito mais cuidado com aquilo que você faz. E isso veio ao longo desses últimos 4 anos que eu participei da Câmara de Fiscalização do Conselho Federal e vendo os relatos e, infelizmente, tendo que relatar vários processos de cassação do exercício profissional, eu comecei a pensar, bom, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, eu preciso falar dessa minha preocupação, né, para que os colegas contadores, todos os nossos amigos e colegas, possam refletir melhor sobre a profissão. Porque às vezes a gente fica muito ligado, não, meu problema é a fiscalização do CRC. Esse é o menor dos problemas, talvez, que a gente possa ter, né? O máximo de penalidade são 20 anuidades, claro. Eu posso ser cassado se eu cometer uma infração muito grave. Mas, bom, os riscos cíveis e criminais são muito mais sérios. Então, eu falei, eu vou escrever um pouco sobre isso, e quando você me convidou e perguntou, nós podemos falar sobre o quê? Eu falei, vamos falar sobre risco. Na última vez que eu participei com você, eu já Já adiantou um comentei pouco, alguma já. coisa, né, sobre isso, e agora eu acho que a gente tem a oportunidade de falar. E E como você disse, nós temos agora a reforma tributária, temos a mudança na legislação do imposto de renda, temos um aumento de tributo para pessoa aumento de jurídica. tributo, nós temos aí várias situações que vão demandar do contador muito cuidado, muita prudência, muito conhecimento, muita informação, para que a gente esteja preparado, porque uma orientação errada, uma informação errada que nós passarmos pode gerar um problema muito sério. Perfeito. E Roberto, a gente está falando aí de risco, e eu acho que a gente tem dois riscos, né? A gente tem o interno, que é dentro das nossas próprias empresas, e tem o externo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, o que você pensa de como os contadores podem minimizar esses riscos, né? E quais os riscos que você vê mais inerente, assim, considerando tanto o interno quanto o externo? Uhum. Bom, eu vou começar, antes de entrar especificamente nesse tema, lembrar que todos nós, quando nos formamos,
como técnico antes, né, e como bacharel em ciências contábeis, nós fazemos um juramento, né? Juro exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e mais aquele Depois da monte formatura de as pessoas coisa. esquecem disso. Nós temos um código de ética, né, que nós juramos respeitar e seguir e cumprir. Se nós fizermos isso, só isso, Já tá bom. já dá para resolver muita coisa. Então, eu quero lembrar ao profissional da contabilidade que conhecer o código de ética, conhecer a legislação da nossa profissão, já evita muitos riscos e muitos problemas. Então, conheça um código de ética, leia um código de ética, ele não é grande, né? Ou seja, conhecimento Né? tendo conhecimento já minimiza um risco. Até para que você, quando um cliente, talvez, né, propor alguma situação que você entenda que não deve ser Executada. executada, você possa até usar, olha, meu código de ética não permite que eu faça isso. Então, está aqui, senão eu posso ser penalizado e, inclusive, cassado do exercício da minha profissão. Então, eu acho que a gente tem que usar a nossa legislação como proteção Mas para isso o para contador tem que nós. ler, né? Tem que ler, Tem que tem que acompanhar as normas conhecer. de contabilidade, né? Então, e os riscos, como eu falei, vão muito além da penalização dos conselhos. E existe uma tendência, e a gente percebe isso nos conselhos regionais, de uma responsabilização cada vez maior do profissional de contabilidade. É uma situação assim que a gente antes não era tão comum. Hoje, as denúncias que chegam aos conselhos regionais são num número muito maior. Se você, e eu vou entrar nesse tema mais para frente, mas imagine um cliente seu que participe de uma licitação e seja desclassificado dessa licitação, que ele ia ganhar porque ele tem preço para isso, porque o seu balanço, as suas demonstrações contábeis não estão seguindo as normas de contabilidade. Quem Ele vai pode, arcar? inclusive, cobrar lucro cessante, gente. Exatamente. Então, você está achando que o risco é de uma anuidade lá de R$ 600 do CRC? Não. Pode ser de milhões, né? Pode ser de milhões. E você tem capacidade de pagar isso? Quando você definiu o honorário, você pensou nisso? Então, são riscos aí que nós temos. E a gente precisa ter clareza dessa nossa responsabilidade, desse limite nosso. Uma coisa que eu coloco também é o seguinte: a empresa do nosso cliente não é nossa. Tá? Tem que saber diferenciar, né, Tem que Roberto? saber diferenciar. E aí, quando a gente faz essa separação do que é meu e do que é do meu cliente, eu consigo começar a mitigar mais esses riscos e evitar que eu entre em situações que não são minhas, né? Então, é importante a gente saber que o honorário que a gente recebe remunera o nosso trabalho legal, nosso trabalho ético, nosso trabalho bem feito e Eu não costumo coisas dizer, Roberto, erradas. assim, Guedes, eu falo assim, olha, qual é a função do contador, que às vezes o cliente confunde isso muito ao encontro que você está falando. O cliente acha que a gente tem que executar coisas que é a responsabilidade dele. Então, muitas vezes é Uhum, assim, tipo esse momento que a gente está vivendo agora, eu estou vendo nos grupos de contadores, gente, todo mundo louco para emitir nota, mas quem tem que emitir nota é o cliente. Então, tipo assim, tá todo mundo desesperado que o cara não está conseguindo. Então, o que que eu falo? A gente precisa explicar para o cliente quais são as nossas responsabilidades, que a gente pega os fatos, os acontecimentos do dia da empresa e transforma aquilo em políticas de contabilidade. uhum, Eu não sou eu que pago, não sou eu que recebo, não sou eu que compro, não sou eu que vendo. sim. E não sou eu que administro pessoas dentro da empresa dele. Então, essa distância, Roberto, eu concordo com você. E a gente sabe que o nosso país, muitos empresários não foram. A gente não tem matéria, a gente não tem obrigatoriedade nenhuma de conhecimento para o cara se tornar empresário. Então, não desmerecendo em termos de capacidade de conhecimento, mas você pode sair, por exemplo, de vendedor de pipoca a empresário de pipoca, colocar carrinho de pipoca em todos os aeroportos do país e ser um grande empresário. Só que você não se profissionaliza para tocar isso, mesmo Uhum. muitas vezes até tendo gratuitamente, igual todos os programas que existem, Sebrae, SESI, tudo por aí, ou subsidiados pelo governo. E aí isso acaba vindo para o profissional de contabilidade e entra um pouco nisso que você falou. Os riscos aumentam.
Porque você começa a intervir, às vezes, financeiramente dentro da empresa, na administração financeira, porque o empresário acha que é sua obrigação. Uhum. E trazendo risco para você de algo que você não deveria, Sim. né? Então, acho que isso é muito importante. A questão do risco externo, Roberto, além, por exemplo, do Conselho Federal, além de você ter processo, além do cliente te processar, o que que você vê mais perigoso? Olha, normalmente o que a gente percebe no dia a dia é a falta de cumprimento das obrigações por parte do próprio empresário, do próprio cliente, e a informalidade com que o profissional da contabilidade lida com isso. Ou seja, no momento que ele não alerta o cliente daquela situação, ele, de alguma maneira, e o Código Civil prevê isso, ele compactua com aquilo e ele pode ser responsável solidário. Você me perguntou primeiro sobre os riscos internos, sobre o que a gente pode fazer. E eu quero começar. Depois a gente volta ao externo, mas a gente, quando presidente de conselho de contabilidade, como foi o nosso caso, tem toda aquela burocracia, e uma das coisas que me marcou muito foi a chamada matriz de risco, né? Vou contratar. Preciso contratar? Não seria melhor alugar do que comprar? Será que eu preciso mesmo? Por quanto tempo eu preciso daquilo? Então, você tem tantas perguntas que você tem que responder Tem que se fazer, né? que você, às vezes, fala, realmente eu não preciso. Na maioria das vezes, e eu lembro de um exemplo de um cliente que precisava, o gerente chegou e disse, olha, a gente precisa comprar um gerador de energia. Mas por que precisa comprar um gerador? Não, porque era um posto de gasolina, de vez em quando falta energia e a gente deixa de vender o combustível. Ah, quanto custa o gerador? Ah, custa tantos R$ 1.000. Aí o dono da empresa perguntou, e quantas vezes falta energia por ano? Ah, faltam, sei lá, 5 vezes. Quanto eu deixo de vender de combustível nessas 5 vezes que Que falta nem é o dia energia? inteiro, né? Que nem Né? Que são alguns algumas horas, minutos, né? horas, minutos. É tanto. Quanto nós vamos ter que vender de combustível Pra nesses pagar o momentos gerador. para pagar o gerador? Realmente não precisa do gerador. Mas se você não pensar, você compra um gerador Se e não aí tiver a fica aquele pergunta, né? elefante branco ali que você não vai utilizar, porque aí para de faltar energia também, né? Coincidentemente. Mas então, essa matriz de risco é importantíssima. E dentro desses problemas internos que você falou inicialmente, eu chamei aqui de governança, tem várias coisas que estão sob nosso controle, que nós podemos evitar, nós podemos trabalhar esse risco. E aí, a primeira coisa, eu sempre penso no seguinte, chegou um cliente que quer uma proposta de prestação de serviço e ele tem uma atividade na indústria metal-mecânica, né? Vamos imaginar essa atividade. Bom, então ele está sujeito a ICMS, vamos imaginar o cenário atual, né? ICMS, ISS provavelmente, IPI, né? Mais todos os federais. Mais todos os federais, ele é lucro real mensal, com balancete de suspensão e redução, porque a atividade dele é muito Sazonal. sazonal. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho estrutura para atender esse tipo de cliente? Eu tenho profissionais capacitados Ou em que quanto tempo eu sabem, preciso trazer uma pessoa para poder atender ele? exatamente, que sabem apurar os tributos que ele vai gerar, né? E ele ainda é prestador de serviço também e presta serviço em diversos municípios, onde o ISS pode ser devido lá ou não. Então, ele tem uma estrutura de profissionais que permita que ele atenda esse cliente? Se sim, ótimo, mas isso tem um custo, né? Então, ele tem que pensar isso na hora de estabelecer o preço. Contrato de prestação de serviço. Muitos ainda não fazem contrato de prestação. Olha que absurdo, né? O contrato de prestação de serviço é uma proteção,
né? E Agora é precisa ser muito obrigatório bem ainda? Não, agora formulado. já não é mais obrigatório, né? O, É con- sugerido, não é mais é, obrigatório. o contrato ele não gera uma penalidade caso você não tenha. Mas quem não tem contrato assume responsabilidade ilimitada. E, Roberto, eu passei por isso aqui na empresa esses dias. Então, Na realidade, foi um parceiro nosso aqui, do B2B, porque o cliente queria que ele fizesse uma situação. E aí eu falei bem assim, e ontem eu dei treinamento para todo mundo, é muito importante isso, que é empresário, que o Roberto está falando. O nosso cliente queria que a pessoa fizesse tal coisa. Eu falei, olha seu contrato, vê se está no seu contrato isso. Queria que calculasse e enviasse os tributos retidos na fonte. Porque a pessoa do financeiro ia sair. Veja. Não, é a uhum, sua obrigação, porque você cuida da parte fiscal. Falou com o parceiro daqui da TASO. Falou assim: não, mas não dá para fazer, não tem como fazer isso. Mas em nenhum momento parou para pensar, deixa eu ver se está no meu contrato. Falei, vai lá, olha no seu contrato. E aí entra em contato com o cliente e fala: não está no meu contrato, mas se você quiser, eu faço, por X. aham, Aí isso serviço ficou, adicional. Roberto, assim, uns 6 meses perdurando, o cliente brigando, aquela coisa. Eu cheguei pro cliente e falei: cliente, olha só, o que é mais barato? O que é mais eficiente? Você terceirizar com ele ou você colocar um funcionário da empresa dentro do seu financeiro para fazer isso? Então terceiriza. Fulano, você tem condição de assumir isso? Tem. Beleza, estamos resolvido. Uhum, Mas se ele não olha o contrato, o cliente vai botar, porque está escrito cada. Gente, quanto mais detalhado o serviço, melhor. uhum, Não é porque às vezes a gente sem fala dúvida. assim, elaboração das demonstrações contábeis. Quais? Ou você põe demonstrações contábeis obrigadas pela lei, que está resolvido, né? Sim. Então tem muita gente que não detalha o tipo de serviço, e aí já começa o problema. Que aí ele quer responsabilizar, como você disse. E há uma cultura, né, ainda mais antiga, que tudo o contador resolve. Tudo é com o contador, né? Quando você diz, olha, isso aqui é um serviço adicional. Não, mas não é, isso é responsabilidade sua, como se tudo fosse responsabilidade nossa. Então, o contrato delimita isso. Lei Geral de Proteção de Dados, a Carla já tratou desse assunto algumas vezes. Você está tomando esse cuidado? Nós lidamos com dados sensíveis, principalmente a área de departamento pessoal. Então, eu estou preparado para isso? Minha equipe conhece a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tomo os cuidados com relação ao meu cliente, né? Guarda e utilização de certificado digital. Ainda acontece do certificado digital do cliente ficar na empresa de contabilidade. E tem acontecido muitos problemas de denúncias e autos de infração Por nos conselhos utilização, né? regionais por utilização de certificado digital, e aí o cliente alega que não autorizou o uso. E aí é aquela história, por exemplo, eu tenho uma empresa com 2 sócios, tenho o certificado Dos digital dois. dos dois, mas eu lido apenas com um dos sócios. Aí ele fala assim: vamos fazer uma alteração de contrato, pode tirar aquele meu outro sócio da empresa, né? Eu faço a alteração, eu não, né? Você Como eu já elabora a disse, alteração, encaminha para o cliente para é, aprovar, ele aprova, você assina e faz. como eu disse, depois que eu entrei no CFC, eu estou apavorado. Então, eu não faço isso, né? Quem tem que assinar é o próprio cliente. Mas vamos imaginar, né? Eu estou fazendo, eu confio no meu cliente e tal, faço certificado, dou entrada na junta, ok. Daqui a pouco, o outro sócio descobre que ele não é mais sócio. Quem autorizou eu utilizar o certificado dele para assinar uma alteração? A guarda desse certificado não é um cheque em branco. E atenção, contadores, tem Então, sistemas que fiscalizam isso hoje, tá? A utilização, exatamente. onde você acessa, quanto você acessa, Então, os seus funcionários da sua empresa. Tem sistemas hoje de então é inteligência. preciso um cuidado muito grande com isso. Sistema de auditoria eletrônica você tem na sua empresa? É feita alguma auditoria no sentido de você se resguardar de problemas? Eu falo, eu tiro certidão de todos os clientes todos os meses. Não é para ver se o cliente está regular, não. É para ver se eu cometi algum erro. Porque se eu cometi algum erro, tem tempo de acertar, Porque você faz o fiscal da empresa. né? Então, eu tenho um controle de tarefas, né? Eu uso algum sistema, então, vários sistemas no Vários. mercado aí que te dão essa noção de foi cumprida a tarefa, só é baixada depois de encaminhado o arquivo para a Receita Federal, estadual, o que quer que seja. Então, você tem que ter um sistema de controle. Você tem seguro de responsabilidade civil, né? Se acontecer alguma multa mais pesada, você tem dinheiro para bancar? Ou pelo menos tem um seguro, né, que possa te resguardar? Você tem um seguro patrimonial? Imagine, entraram na sua empresa, e já aconteceu comigo, e roubaram seus computadores.
Você tinha backup? Você tem um backup em nuvem? Você está Isso está utilizando? ligado aos riscos, né? Por Isso é isso, um risco, mas é um risco que você pode controlar, que você pode, dentro da sua empresa, controlar. Agora, contar com a sorte? Ah, meu Deus, né? Que azar. Não, não existe sorte e azar. Né? Existe você, ação. ação, e essa ação depende de você. A obrigação de educação continuada. Né? Eu estou cumprindo, eu tenho clientes que faturam mais de 78 milhões, eu preciso ter 40 pontos de educação continuada. Eu assino lá, eu estou fazendo isso, estou cumprindo isso aí, e não é só para cumprir CFC e CRC, é porque quem escolheu contabilidade é porque gosta de estudar, concorda? Gosta, e tem que estudar o tempo todo. Não dá para aprender por Não osmose, dá. não, tá? Temos Nem por grupo de Não, WhatsApp, muito menos não. Instagram. E não Tem é, que e estudar. não é lendo o título só. É, Tem que ler, tem tem que que ler. estudar. Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade. Eu estou me precavendo, estou cumprindo as normas. Então, isso depende de mim. Minha mão de obra está qualificada. Então, Isso é tudo risco interno. tudo isso é governança, tudo isso eu posso controlar. Isso aí, gente, o que o Roberto está falando, você pode. Tudo, se você. A governança ela é um conjunto, né? Vocês podem fazer, por exemplo, lá na TASSO, a gente faz análise SWOT, e a gente acabamos de fazer pelo segundo ano. A gente faz planejamento estratégico que você minimiza o risco interno e a gente faz análise SWOT onde a gente identifica oportunidades e as fraquezas e as fraquezas geram os riscos e aí a gente Uhum. começa a elaborar isso, estruturar e com essa estruturação a gente começa a trabalhar durante o ano, fazer o planejamento, né? Na primeira semana, inclusive a reunião é essa semana, fazer um planejamento para como a gente vai mitigar isso, minimizar isso, porque oportunidade é fácil, né? Mas os riscos e as fraquezas é que são os problemas. Sim. Então, isso que o Roberto está falando, a gente, como contador, tem conhecimento técnico para zerar é nunca, tá? Zerar é nunca, na minha opinião, não sei na de Roberto. Zerar é nunca, porque quando você fala zerei, é que você deixou de trabalhar. Zerar é nunca. Mas minimizar e ter ações que você possam efetivas, minimizar não só a ocorrência, mas os efeitos, isso você pode fazer. Não é, Roberto? Exatamente. E isso precisa ser feito constantemente. Né? E eu quero lembrar aquilo que eu falei no começo. Você está pensando nisso na hora que você está definindo o valor do seu honorário? Você está colocando isso na balança? Né? Porque tudo isso vai impactar. E aí a segunda situação que você colocou, Carla, é com relação a esse risco externo. Né? Ele está fora do meu controle, em princípio, mas eu preciso mitigar e eu preciso, mais ainda, pensar nele na hora de definir meu honorário. E eu enumerei aqui alguns pontos que eu entendo, e isso não é, finito, não é, Sim. esse aqui está É o que você resolvido. considera mais Não. importante. Mas como é que está o contrato social do nosso cliente ou nosso futuro cliente? Analisei as cláusulas, porque eu faço a contabilidade de janeiro a dezembro, por quê? Porque está escrito no contrato social que o exercício social vai ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E se for de 1º de fevereiro a 31 de janeiro? Eu vou ter que apurar um balanço para esse período e outro para atender a norma fiscal. Então, ora, isso impactou. Eu tenho 2 balanços. Eu tenho, por exemplo, um cliente que tem matriz na Suíça, que o período deles lá é abril a março. Então, eu sei que eu tenho que fazer Fazer 2 dois. balanços, né? Então, isso impacta, fora uma série de outras coisas que tem no contrato social. Posso distribuir lucro de forma desproporcional? Está previsto lá? É assim que funciona? Né? Eu tenho informação. Então, o contrato social é a base. A atividade da empresa é indústria, é comércio, é serviço, é mista, é tudo isso misturado, ainda importa, exporta e tudo isso faz parte. Complexidade das atividades, né? Porque eu posso ter uma indústria simples e uma empresa de prestação de serviço muito complexa. A gente costuma fazer, não, mas indústria é complicada e serviço é simples. Onde está escrito que serviço é simples? Depende, Aonde né? que diz que optar pelo simples é simples? É muito complexo. Número de estabelecimentos das empresas, tem filial, né? É só matriz? Então, tudo isso vai impactar.
Nível de organização administrativa. Uma das coisas que consta no meu questionário, quando eu mando o questionário para o cliente, para o possível cliente responder, é qual o seu nível de organização, né? Você usa algum sistema, algum BPO financeiro, algum sistema financeiro que me permita trazer essas informações, eu vou ter que fazer isso tudo na mão, Manual. né? Como é que é essa troca de informação? Qual é o seu nível? Importante ir lá visitar o cliente, porque o cliente costuma, não, eu sou organizado. O normal da resposta é essa. Aí você vai lá, faz uma visita e percebe que a realidade é diferente da resposta da teoria, né? Forma de encaminhamento das informações. Como é que ele vai me mandar essa informação? Forma de tributação é simples, é presumido, é real trimestral, é real balancete de Anual. suspensão e redução, né? Como é que é a apuração hoje ainda, né? Vamos pensar em COFINS e PIS, é cumulativo, é não cumulativo, é real, mas é cumulativo, né? Isso tudo impacta em É custo, né? real, mas tem atividade que é cumulativa e outra que é não cumulativa. Como é que você vai fazer essa apuração? Você tem informação suficiente para fazer? Então, gente, tem que pensar nisso. Faturamento. Isso aumenta meus riscos. Quanto maior o faturamento, maior o risco. Mas aí tem cliente que emite 1.000 notas, né? Fatura 50 mil. E outro que fatura, uma nota que fatura 1 milhão. Bom, o risco para 1 milhão é maior, mas o trabalho para 50 mil é muito maior. Então, eu preciso colocar isso na balança. Tipo de faturamento é concentrado ou ele tem 300 clientes? Ele faz controle dos clientes? Ele tem lá? Ou eu vou ter que fazer Tá esse ligado ao controle controle dentro da administrativo ou financeiro contabilidade? dele, né? Quantos fornecedores ele tem? São muitos? São poucos? Isso vai impactar, né? Forma de apuração do PIS e da COFINS, eu já falei. Substituição tributária? Tem. ICMS, de PIS, de COFINS. Complexidade da apuração do IPI. Regulamento do ICMS, né? Compete, investe. Você tem incentivo fiscal, né? Transportadora, tem incentivo Isso fiscal. tudo que ele está comentando, gente, é referente assim, por que é risco externo? Porque são coisas que você tem que saber para poder ver o que você tem que fazer dentro da sua empresa. Se você não tiver conhecimento da atividade do cliente, de como ele trabalha, do tamanho do real do seu cliente, você pode ter um risco. Exato. E eu coloco a sonegação fiscal. Você está percebendo que seu cliente, de alguma maneira, sonega? Isso tem risco para você. Ah, não, mas é ele que está sonegando, eu não tenho nada com isso. Não tem nada com isso, Mais ou vírgula, né? menos. Mais ou menos, né? Que é você que declara, você que faz a conciliação na contabilidade. Lembrar que o contador é citado no Código Civil, no criminal. Eles gostam de citar a contabilidade e o contador nesses códigos. É a única profissão que é citada. Participação em consórcio de empresas, isso aumenta a complexidade da contabilidade. Participação em licitações, que eu falei no começo, né? Também aumenta. Olha só, gente, seu cliente participa de licitação, o rigor que você tem que ter na elaboração das demonstrações contábeis é muito maior, porque imagine ele ser desclassificado tendo preço para ganhar, e ele teria um lucro lá de 1 milhão naquela obra, naquele serviço e tal. Escolher a norma até para escolher a norma contábil correta. Se eu fosse o cliente, eu cobraria do contador. Tá? E dificilmente um juiz comprova dizer não. Né? Então, é uma situação assim. Isso me tira o sono. Isso me tira o sono. Eu estou preocupado com os índices que a empresa está tendo, eu estou alertando o meu cliente que se os índices deles estão ruins e ele pode não poder participar de algumas licitações em função do índice, eu estou dando a informação que meu cliente precisa. Tem retenção de algum tributo? Você citou o exemplo. Isso aumenta a complexidade. Tem retenção de INSS, tem retenção de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda retido na fonte. De quem é a responsabilidade de fazer essa retenção e emissão do DARF ou qualquer outra guia? É minha, né? Ou é do meu cliente?
Convenção coletiva. Não adianta, departamento pessoal é responsabilidade nossa, está dentro do nosso contrato. Você conhece a convenção coletiva, ele está cumprindo a convenção coletiva, você está fazendo o que tem que fazer com base na convenção coletiva, cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, ele tem uma empresa que está olhando isso, rotatividade de pessoal, isso impacta na nosso custo, Sim. né? Não estou querendo que ninguém desista de contabilidade, Na né? realidade, eu estou na outra visão. Eu estou Não, pensando assim, o que que a gente pode tirar de trabalho e de serviço para cobrar do cliente? exatamente. Mas se eu começo com um honorário ruim, se eu dou um preço para ganhar e depois vou fazer essa análise, esqueça, você não vai conseguir aumentar o seu honorário, porque você aceitou trabalhar por Na aquele condição que preço. ele está. Se você não perguntou, se você não sabia, se você não quis saber, me desculpe, mas isso é um problema seu, não é mais do seu cliente, né? Então, Nossa, mãe, esses são riscos grandes, né, Roberto? Os muito, internos, então, muito, são muitos. muito, Roberto, você não acha que tudo isso está muito envolvido à falta de conhecimento do profissional? muito. Do empresário, né, do profissional, do empresário de contabilidade. Sim, sim. De conhecimento de tudo, né? De tudo que contempla ser um empresário de contabilidade. Uhum, E também o fato de muitas das empresas trabalhar de uma forma generalista, né? Então você tem vários tipos de atividade, vários tipos de tamanho, suporte, porte de cliente, não conhece a legislação contábil corretamente, não acompanha, igual agora em dezembro o Conselho Federal aprovou a mudança da DRE, né? Então, será que os profissionais de contabilidade viram isso? Que o Conselho Federal mudou a DRE, para 2027 é uhum. obrigatório. Então, será que viu? Aí, como tem que ser comparabilidade, tem que fechar 26 para poder depois adaptar em 27. Então, esse tipo de coisa, você não acha que tem muito a ver com a falta de conhecimento? E aí, essa falta de conhecimento do empresário leva ao despreparo também da equipe, porque se eu não estou procurando, muitas vezes eu não vou incentivar a equipe também a fazer? Sim, eu acho que todas essas coisas estão ligadas, né? Como eu desconheço o risco, isso acontece em Sim. qualquer situação, né? Vou atravessar uma rua. Opa, eu tenho uma dificuldade de mobilidade, eu não estou andando mais tão depressa, eu não estou conseguindo correr, eu vou esperar o sinal fechar e vou atravessar na faixa. Não, eu sou um atleta, né? Mas eu posso cair, eu posso Tropeçar? tropeçar. Então, eu acho que na nossa vida a gente tem um cuidado muito grande com a sobrevivência, né? Então, se a gente começar a pensar que a profissão contábil também requer esse tipo de cuidado, esse tipo de reflexão, né? Opa, espera aí, deixa eu pensar nisso, deixa eu pensar nesses riscos. Mas é isso aí, a falta de percepção do risco me dá a impressão de que eu não preciso estudar nada. E aí eu não estudo, não conheço, não faço nenhum contrato de prestação de serviço, Não toma as precauções não tomo internas. as precauções e aí reclamo do azar ali na frente. E às vezes fica assim: ah, mas isso não vai acontecer? Não, não comigo, né? Então, isso preocupa muito. E aí a gente começa a perceber várias vezes, vários processos de cassação do exercício profissional que chegam ao Conselho Federal e você fica com dó do profissional, porque percebe que houve ali uma falta de cuidado. Uma coisa que você já me ouviu falar várias vezes, nós somos muito pouco formais. Nós não tomamos o cuidado de registrar as coisas, né? Você já citou isso. Vai fazer uma reunião com o cliente. Opa, hoje tem aqueles aparelhinhos que você pode Tem. gravar Eu aqui, tenho, só depois ligar, você transcreve, já já, vai a tudo ata já sai automático. pronta e tal. Sai até mapa mental, sai Mapa tudo. mental, prazo definido e tal. Você tem feito atas eu estou perguntando ao nosso colega, né? Você tem feito ata de reunião com seus clientes? Está bem definido aquilo que é responsabilidade de cada um? Tem uma reforma tributária aí, seu cliente já sabe? Ou ele está achando que você que vai resolver todos os problemas do mundo, como sempre, né? Então, desculpe, Verdade. mas às vezes a gente tem que chegar e puxar a orelha mesmo, porque parece que não estou num mundo Alice no País das Maravilhas. E não, nós não estamos.
né? Verdade, Roberto. Então é importante isso, Carla, conhecimento, como você falou. E eu penso que tanto o Conselho Regional de Contabilidade, como o SESCOM, como todas as instituições, né, que trabalham, as associações de contabilistas, têm um papel muito importante de chamar atenção para isso. Chamar atenção para isso. Eu sei que o profissional da contabilidade, às vezes, não gosta de ficar ouvindo isso e Não tal. gosto. Acho que não é Não é importante. importante, mas ele é empresário, a responsabilidade é dele. A pessoa não adianta ele dizer depois, mas foi meu funcionário que errou, que não fez. Ora, meu amigo, O seu funcionário você vai no no máximo demitir. no máximo demitir e sem ser justa causa ainda por cima, né? Então vai ter que pagar Exatamente. todos os encargos e multa de fundo de garantia e tudo mais. Mas Nossa, Roberta, muito bom. essa E a é gente a é um tema bem importante, né? Quais as dicas, né, pra a gente tá já no tempo, quais as dicas que você dá para os empresários de contabilidade que vão nos ouvir, nos assistir depois, né, sobre essa questão do risco da profissão? O que que ele já deveria fazer, tipo, hoje, de imediato, considerando esse cenário que a gente está vivendo, que vai ser um cenário durante um período aí de 6 anos bem, vou dizer, bem diferente dos últimos 30 anos, mais ou menos, que a gente teve Uhum. a última movimentação robusta que a gente teve foi em 99, então vamos dizer quase 30 anos. Qual a dica que você dá para o empresário da contabilidade para ele se atentar e evitar problema? Primeira coisa, crie a sua matriz de risco, né? Conheça o código de ética, né? Cumpra o código de ética e crie a sua matriz de risco. Eu acho que só esse exercício mental, mas não mental, coloque no papel, coloque, escreva, que faça um mapa de fato. Na hora, com os seus clientes atuais, eu estava comentando com o Carlos antes da gente começar, de um cliente, né, que eu já tive, e quando ele saiu, eu chamo de livramento, tá? Tem determinados clientes que, quando deixam de ser seus clientes, são um livramento. Então, Não se analise, apegue. não se apegue, analise seus clientes atuais, coloque eles dentro de uma matriz de risco e verifique se o honorário que ele te paga justifica o risco que você corre, tá? E se não justificar, negocie com ele, e se ele não aceitar, livre-se dele, né? Porque de fato é um livramento. Então, esse é um ponto. Para os clientes que te procuram e querem uma proposta, aplique a matriz de risco também. Verifique. Esses itens que eu comentei não são exaustivos. Você pode criar a sua matriz de risco dentro daquilo que você se propõe a fazer. Mas não deixe de fazer isso, não deixe de fazer essa análise. Mas o mercado só cobra meio salário mínimo, o mercado só cobra um salário mínimo. Olha, se você mostrar para o seu cliente os riscos que ele te traz e mostrar para ele o que você vai fazer para minimizar os riscos dele, inclusive, ele vai valorizar o seu trabalho. E ele, se valorizar seu trabalho, vai pagar aquilo que você está pedindo. Agora, ficar concorrendo no mercado para ver quem cobra menos. Gente, nem precisa. A gente tem Aí, 12 milhões de empresas no país. No Espírito uhum, Santo, em torno de 80 mil. Não estou falando de MEI, não, tá? 80 mil empresas. A maioria dessas, 96% desses 12 milhões são PMEs, tá? Então, assim, ou seja, faturam até 70 milhões, 4 milhões e 800 mil por ano, tá? Então, assim, não tem empresa para dar e o mundo. Você não precisa fazer uhum. essas brigas, essas concorrências, não. E tem muito escritório de contabilidade que vai fechar, não se preocupe, durante essa reforma tributária. Já tem empresa de contabilidade vendendo suas carteiras. Eu vi agora um caso, uma empresa aqui no Brasil, que é o maior grupo de escritórios de contabilidade do Brasil, comprou no último ano 20 escritórios de contabilidade. Porque às vezes o contador está muito tempo no mercado, já chegou onde ele queria, não quero mais. Agora eu quero receber dividendo, passa para outro. E Uhum, vida que segue, tá tudo bem, né, Roberto? uhum. Tá tudo bem, né? Mas é isso. Acho que analise o risco, analise essa situação, mude, né, sua forma atual hoje, se você ainda não faz isso, e tenha um bom contrato de prestação de serviço. Acho que Perfeito, Roberto.
Esse é o melhor, ponto. né? A gente poderia ficar conversando aqui umas 4 horas sobre Poderia, esse porque é assunto, risco que não porque acaba tem mais, muita gente. coisa anotada aqui, mas eu acho que, em resumo, é isso. O que eu me preocupo e quero chamar a atenção é sobre isso, de você pensar no assunto. Mas se você começa a pensar no assunto, nós já conseguimos atingir o objetivo. Perfeito, Cat. Então, ó, gente, já fica a dica, os recados que são inúmeros. Já começamos 2026 aí dando dicas da sua profissão, né, da profissão do contador. E para você ouvir e assistir esse podcast pelo total, acesse o YouTube da Tasso. Se você quiser ouvir, você ouve no Spotify, tá? Os cortes vão estar lá no TikTok e lá no Instagram a gente vai divulgando para vocês tudo que vai acontecendo aqui, os bastidores, né, e vamos falando um pouquinho de cada podcast. Até a próxima.